Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu sou Stephanie Rocha e você está no canal Juridicando. E para você que assistiu a primeira parte do nosso debate entre um libertário extremamente de direita e um socialista, essa é a segunda parte. E você não assistiu? Gente, assiste! São posições completamente diferentes. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Assiste lá a primeira parte, porque é polêmico. Vamos continuar assistindo? Vem comigo! O problema hoje não é só do STF. Eu acho que existe instabilidade em todas as instituições, né? Seja o executivo, o legislativo, né? O judiciário. O problema é que o judiciário, a gente acha que é um corpo técnico. Então a gente, no fim de tudo, a gente cobra que existe algum nível de imparcialidade, porque são pessoas que acabaram, em sua grande maioria, não é o caso do STF, mas que em sua grande maioria, na primeira, né, na segunda instância, né, são pessoas que fizeram concurso, estudaram, passaram, são os concursos mais concorridos e difíceis do país, eu não tenho dúvida disso, eu acho que qualquer um que fizer uma mínima pesquisa vai ver isso. Então a gente cobra assim, poxa, vai ser um corpo técnico, então temos alguma tranquilidade para que essa galera vai decidir, né, vai respeitar as coisas. Mas eu acho que existe uma confusão do papel mesmo, das instituições, existe uma descredibilidade de todas as instituições, e o STF, eu acho que foi a última instituição a cair, né, nessa nossa república, né? Tem muita descredibilidade no executivo e no legislativo, e o STF, a galera esperava, nossa, vamos depositar nossa confiança, essa galera vai salvar a gente, né? Não existe corrupção, e o judiciário é uma coisa muito fechada, né? Muito nebulosa. É quem julga o STF, se o STF está errado ou não. Quem julga os juízes, e quando o juiz erra ou não. Então, tudo é muito difícil e muito complexo. Não é fácil, né, entender como funcionam as coisas do nosso país. E é por isso até que eu tô me propondo a fazer esses vídeos e eu tô achando maravilhoso essa nossa conversa. Porque, olha, se a gente, né, que, faz faculdade, a gente que procura e, enfim, tenta entender isso tudo, pra gente é complicado. Imagina, né, para a população, muita gente no Brasil não tem nem o ensino fundamental. Essas pessoas vão lá e votam sem saber o seu papel na sociedade. A gente vota num presidente, por exemplo, e ele vai ter o poder de indicar o STF. E o STF, como ele falou, é o órgão que julga por último. E aí, quem é que vai dizer se eles estão certos ou errados? Né? Isso é perfeito. E vocês veem que incrível. Nós estamos vendo aqui um cara extremamente capitalista e um cara socialista concordando. Esse é o papel do debate e esse é o papel da gente também. Mostrar para as pessoas que não é porque você defende um lado ou um outro que você não possa ter opiniões que concordam, né? E eu gostaria que vocês me dissessem, assim, uma última conclusão para vocês. Vocês acham que o Brasil, na forma que está, né? A gente sabe que o legislativo, o executivo e o judiciário, ao invés de eles estarem trabalhando juntos, eles estão brigando entre si para ver quem é que vai mandar mais. Então, agora com o Vinícius, né? Vinícius, o que você acha que vai ser o futuro do Brasil desse jeito que está? E qual a sua visão? O que poderia ser feito para melhorar um pouco essa situação caótica que a gente está vivendo? Essa pergunta é bem mais difícil, né? O que vai acontecer, para onde o Brasil vai, eu não consigo prever, eu não tenho a menor ideia. Mas o que poderia ser feito para melhorar isso? Acho que o mais simples, e assim, isso seria muito simples mesmo, é que, pensa, o eleitor médio, por exemplo, entende muito pouco de direito, entende muito pouco de política. Eu, particularmente, acredito que eu entendo muito pouco, muito menos do que eu deveria como cidadão. Então, pensa nesse eleitor médio e imagina que aproximadamente metade da população entende menos ainda do que ele. Então, eu acho que o voto, já que, pensando na minha forma política, nem deveria existir nada disso. Mas algo mais palpável e algo mais imediato seria, voto opcional, que assim, só quem tem algum conhecimento ou alguma motivação para votar
vai lá e vota. Uma pessoa que não faz ideia do que está acontecendo com o mundo não vai votar. Então seria o mais fácil de resolver. Mas acredito que a mais longo prazo, o interessante seria diminuir o poder do Estado, porque o Estado é obviamente ineficiente. E quando eu digo Estado, eu não digo governo brasileiro. Eu digo Estado em geral, de todo e qualquer lugar. Se você parar para olhar os países que mais prosperaram nas últimas décadas, você vê que foram os países que mais tiveram decisões de tirar poder do Estado. São os países com maior liberdade econômica, como, por exemplo, o sistema tributário mais simples. Se você pega países pequenos, para não tomar como exemplo Estados Unidos, para não tomar como exemplo a Austrália, você pega pequenos países como Estônia, Lituânia, eles saíram da União Soviética, de um regime totalmente autoritário, e hoje conseguem prosperar, porque Estônia tem um sistema tributário mais simples do mundo. A carga tributária é mínima. O cidadão tem direito de fazer basicamente tudo que ele precisa fazer, ele consegue fazer sem burocracia. Então, se você tira poder do Estado, se você tira responsabilidade do Estado, você já facilita muito, você tira a carga das costas do indivíduo de ter que dividir o lucro com o Estado, só que o prejuízo nunca é dividido. E uma coisa também, isso falando da burocracia e tudo, e complementando o que o Wesley disse, tem uma... Eu não me lembro exatamente como é o ditado, mas é bem antigo, de quem vigia o vigilante, que foi basicamente o que ele falou, e quem vigia as ações do Estado, porque hoje em dia, eu acredito que todo mundo conheça alguém que passou por alguma situação indevida a partir da prefeitura, ou do Estado, ou da União, de o que for, e não sabe como agir. Como você processa o Estado hoje? Porque, obviamente, é possível, existem os meios, mas quais são suas chances de reaver o que o Estado te tirou? Então, é muito complicado. Então, na minha opinião, a única saída possível é tirar poder do Estado, tirar responsabilidade do Estado. Inclusive, eu sei que eu já estou me alongando um pouco, mas só para finalizar, existe uma grande diferença entre liberais e libertários, e eu sou libertário, que os liberais dizem, você deve deixar na mão do Estado só o que é essencial, porque o Estado vai ter menos poderes, menos responsabilidades, só que, na minha opinião, se o Estado é tão ineficiente, o Estado é tão ruim em tudo que ele faz, eu vou deixar na mão do Estado o que é essencial? Não, deixa na mão do Estado só definir nome de rua, feriado, que isso não importa para ninguém. Agora, o que é importante, saúde, educação, isso vai para a mão da iniciativa privada, que tem reais incentivos para entregar esse serviço de qualidade. Então, basicamente, na minha opinião, para melhorar o que a gente tem, só tirando o poder do Estado. E você, Wesley? Assim, eu acho que rapidamente, para contextualizar, né, esse momento que a gente se encontra da nossa história, do nosso país, eu acho que a gente precisa entender que a gente passou, pelo menos na minha perspectiva, no meu ponto de vista, por uma ruptura, né, a partir dos processos que ocorreram no nosso país, que, né, para alguns foram golpe, para outros impeachment da nossa presidenta Dilma. E a partir dali, existe, acho que, uma instabilidade geral, né, e descrédito nas instituições. E isso fruto de uma crise política. Essa crise política, eu acho que contaminou outros setores, como a economia, como a própria institucionalidade do nosso país. E um certo descrédito, né, nessas instituições. Né? E esse é um problema, porque quando gera esse descrédito nas instituições, as pessoas não identificam mais, né, no Estado como um lugar em que eu possa resolver os meus problemas, né, que possa me amparar. Eu acho que isso tudo não está resolvido, né? Não se resolveu na última eleição, porque uma parte também dessas pessoas não tiveram o seu candidato, aquele que ele queria votar, podendo concorrer a uma eleição. E o clima piora, mais ainda, porque, né, esse candidato que ganhou a eleição, que governa, né, vai fazer 2 anos esse ano, teve pouca condição de fazer alguma coisa, porque é crise atrás de crise, é Congresso contra, né, o Executivo, é o Judiciário se metendo no Legislativo, e é confusão atrás de confusão, então é muita instabilidade. E eu acho que a gente está muito distante de resolver os nossos problemas, porque a crise econômica e sanitária causada, né, pela situação do Covid agravou mais ainda essas nossas mazelas. Então o Brasil, né, virou uma bola de neve de problemas, e se fala, inclusive, em possível impeachment do Bolsonaro, que é uma loucura, né? Acho que a gente é um dos poucos países que se desfez de 3 presidentes através de um processo como impeachment nos últimos, sei lá,
30, 40 anos. Acho que a gente não deve encontrar, não pesquisei isso, mas a gente não deve encontrar ninguém que tenha uma experiência como a nossa. Então, não gostei do presidente, eu vou lá e vou mudar. Quais são as consequências disso? E eu acho que a gente não mediu. Eu acho que a gente sai dessa situação, dessa crise louca que é política, institucional e econômica, eu acho que de uma forma, né? Não é a forma que eu defendo. Eu acho que dentro desses meios legais que a galera gosta, né, democráticos, né, essa democracia capitalista que a gente costuma chamar, a gente sai quando a sociedade pactua. Qual é o pacto que a gente vai definir? Quais são as regras que devem ser respeitadas para todas? Porque esse é um grande problema hoje. As regras valem para uma parte, para outra não. O STF condena uns e não condena outros. Né? O exemplo do segunda instância é isso. O Lula teve preso esse tempo todo, ficou preso e agora foi solto, né, pelo STF, porque considerou que não deveria ser preso em segunda instância. E quantos condenados estavam presos de segunda instância não estavam presos nesse último período? A gente pode pegar uma lista de condenados de segunda instância que não estavam presos. Então, assim, eu acho que a instabilidade vem do que as coisas não são aplicadas e valem para um, não valem para outro, e as pessoas acabam utilizando, né, das forças do Estado, né, para os próprios interesses. E elas não deveriam servir para isso, elas deveriam servir aos interesses da coletividade. Essa que é a grande questão. Acho que a gente está longe de ser um Estado perfeito, mas eu acho que o Estado ainda pode cumprir uma função importante, que é assistir as pessoas. Né? Eu acho que não tem interesse econômico nos lugares onde não tem lucro. E isso é normal, é natural. Ninguém vai investir o seu dinheiro onde não tem lucro. Mas, por exemplo, no interior do país, onde tem uma casa a cada 100 quilômetros, eu tenho certeza que nenhuma empresa de energia vai querer esticar fio a cada 100 quilômetros, porque o gasto é gigantesco. E só o Estado vai poder fazer isso. Vai poder arcar com esse prejuízo. É um prejuízo, né, na perspectiva econômica, mas é um ganho na questão social, porque é levar luz para a pessoa, para poder ter uma geladeira, para poder tomar um banho quente. E o interesse econômico não pensa nisso, ele está interessado no lucro. E geralmente as coisas geralmente, né, nossas necessidades, nem sempre atendem aos lucros do interesse privado. Então o interesse privado visa o lucro, que não estou aqui condenando, acho que é isso, quem quer investir visa o lucro, mas eu acho que o Estado cumpre esse papel, de chegar onde o lucro não está garantido para a iniciativa privada. E se a gente tira o Estado, eu acho que a gente sobra muita gente, fica muita gente desassistida, e olha como a gente tem no nosso país. Né? Tem a possibilidade da empresa privada chegar em vários pontos do nosso país. E não tem. Não tem saneamento espalhado, não tem energia espalhado, não tem mercado em todo lugar. Vai ser iniciativa privada que vai fazer um mercado numa cidade com 1.000 habitantes? Como a gente faz isso? O Estado... Aí o Estado tem que fazer o quê? Vamos lá, vamos dar né, incentivo fiscal para conseguir, né, baixar o imposto, para conseguir trazer uma empresa. Não acho que são questões que o Estado tem que se preocupar. Aí a gente pensa assim, me veio uma pergunta super provocativa na cabeça, na sua fala, que foi o seguinte: o que é melhor? Isso bem rapidinho, o que é melhor? Um Estado ineficiente, como é o que nós temos hoje, ou nenhum Estado? Eu acho assim, eu nem acho que o nosso Estado seja um Estado ineficiente, né? Eu acho que ele é um Estado que tem diversos problemas. Mas eu acho que um Estado é importante, porque a ausência disso, de qualquer Estado, a gente não tem. Qual experiência que você me aponta em que não exista nenhum Estado no mundo para regular nada, para fazer nada? Não tem uma experiência moderna, não tem uma experiência moderna de inexistência do Estado. Te provocou, Vinícius. E eu acho que a gente falar numa sociedade sem Estado hoje é complicado, é difícil. Porque as relações, né, sociais são muito complicadas, são complexas demais. Eu acho que, assim, completando aquela primeira fala dele, eu estava discutindo isso esses dias com um liberal, que ele também defendia exatamente essa visão dele de que o Estado deveria agir nesses casos, onde, por exemplo, numa cidade de interior, a iniciativa privada não conseguiria ter lucro. Na minha opinião, isso é muito prepotente eu chegar e afirmar, olha, a empresa não conseguiria, de alguma forma, vender um serviço eficiente e barato para aquele local. Por quê? Eu, por exemplo, tenho familiares que trabalham com energia solar, de forma que, se eu não tivesse tantas limitações burocráticas, eu conseguiria colocar um painel solar na minha casa, gerar energia suficiente para mim, e pronto, eu não preciso pagar mais uma empresa de energia.
Só que, o outro ponto que ele falou para que alguém possa criar um mercado naquele local, o Estado vai lá e ajuda dando incentivo fiscal. Basicamente, o que ele falou o Estado admite que é inútil e ineficiente, então ele vai lá e deixa de roubar você, fala, eu não vou tirar esse seu dinheiro e vou deixar você fazer o que você tem que fazer. Então é isso, ele concordou com a minha solução. A solução é não interferir e não meter a mão no dinheiro da iniciativa privada. Então, basicamente, respondendo a sua pergunta de Estado ineficiente ou Estado nenhum, com certeza Estado nenhum. E sobre exemplos, a gente tem microexemplos. Por exemplo, nós temos algumas cidades privadas no mundo, a mais nova é Próspera, se não me engano, em Honduras. A gente tem ambientes onde, é um péssimo exemplo, eu sei, mas o mercado negro de qualquer coisa funciona melhor do que o mercado regularizado. Eu tenho vários amigos que compram cigarros paraguaios. E aí, é mais barato? Vai te matar? É você que vai decidir se vai te matar ou não. Sempre onde o Estado entra tentando fazer qualquer coisa, ele piora aquele mercado, independente do quê. E os exemplos que ele deu da energia elétrica. Enquanto você não puder, com seus R$2.000, ir lá e abrir uma empresa elétrica, é um setor muito regulamentado, então todas as falhas são, obviamente, falhas do Estado. Setor de saneamento. Agora a gente conseguiu um pequeno progresso, um passinho de formiga com o novo marco de saneamento, que dá um pouquinho mais de competição, mas ainda assim é um setor muito regulamentado. E o Estado, de novo, se mostra ineficiente porque mais da metade da população brasileira não tem tratamento de esgoto. E aí o Estado, que pega o nosso dinheiro para realizar esse tipo de trabalho, não faz. Então a gente perde de duas formas. Uma, a gente paga, e dois, a gente não recebe o serviço. Então, se o Estado estivesse realmente preocupado com a saúde da população, ele não cobraria imposto sobre remédio, sobre aparelho médico. Se o Estado estivesse realmente preocupado com a alimentação da população, com a pobreza, com a fome, não cobraria imposto sobre comida. Então, acho que nesses momentos e nesses exemplos que ele deu, fica bem claro como o Estado não surgiu e não existe para ajudar a gente de forma nenhuma. O Estado existe para um único propósito, que é enriquecer quem está no Estado. Sempre que você você ouve falar de incentivo fiscal, de ajuda fiscal, é o Estado dizendo, olha, eu admito que eu fiz muita besteira aqui e eu vou deixar na sua mão para corrigir. Então, mais uma vez respondendo, Estado nenhum é com certeza melhor do que um Estado ineficiente. E todo Estado é ineficiente por natureza. Gente, esse debate tá polêmico. Vocês concordam e discordam. Então, gente, infelizmente, né, a gente já está aqui o maior tempão. A gente vai ter que fazer outros debates, falar de outros temas, porque é muito interessante trazer essas duas posições que tem pessoas que nem sabem que existem, né? O libertário, pouca gente conhece, eu mesma desconhecia. Então, eu estou muito feliz por essa conversa que a gente teve. Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigada, Wesley. Foi realmente muito enriquecedor entender a visão de vocês e poder aí tirar as nossas conclusões, né? A gente está aqui para isso, para debater, para conversar. Últimas palavras, Vinícius. Só queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de falar um bocado de abobrinhas e incentivar a galera que está assistindo a pesquisar mais sobre política, sobre filosofia, sobre economia, porque embora pareçam ser assuntos chatos, quando você começa a se aprofundar um pouco mais, você vê que vale a pena estudar, são estudos engrandecedores. Infelizmente, a gente hoje sai do ensino médio fazendo equação de segundo grau, calculando matriz, que eu particularmente, eu sou de exatas, eu trabalho com programação e nunca usei isso na minha vida, mas a gente não sai sabendo o que como funciona o nosso sistema político, a gente não sabe nem o que é economia do ensino médio. Então, é o tipo de estudo que a gente deveria buscar um pouquinho mais. Então, deixa aí esse incentivo, essa cutucada para todo mundo pesquisar. Vinícius, suas redes sociais, você também tem um canal. Eu quero que você fale aí suas redes sociais do seu canal. Depois o Wesley vai dar as últimas palavras dele. Obrigado pela oportunidade. Como eu falei, eu trabalho com tecnologia, eu sou programador e recentemente eu criei o canal Programando com Vinícius Dias. Eu já tenho experiência em lecionar, eu sou instrutor numa plataforma de cursos online, então eu decidi criar um canal para divulgar um pouco desse conteúdo de forma gratuita. Então quem se interessa por tecnologia, me segue lá, Programando com Vinícius Dias, e nas redes sociais, em qualquer uma, no Instagram, no Twitter, no GitHub, C Vinícius S Dias. Ótimo. E você, Wesley, suas últimas palavras e também deixa aí seus contatos, se você tiver canal, Facebook, deixa aí pra gente.
Não sou tão blogueirinho como o Vinícius, né? Mas agradecer o espaço, acho que é importante a gente estabelecer diálogos, ainda mais num cenário que a gente se encontra no nosso país, de polarização, de divisão, de conflitos. Eu acho que conversar é a saída para muitos de nossos problemas, né? E a gente acaba não dialogando, não conversando, não tentando compreender e chegar a um consenso para avançar na nossa sociedade. E eu concordo muito com o Vinícius falou. Eu acho que a gente acaba não se informando das coisas, né? A gente passa a nossa vida inteira estudando e sequer conhece a nossa Constituição, né? Dê uma olhada, não precisa, obviamente, ler toda a Constituição, mas dá uma olhada, tentar identificar o que fala ali, né? O que está tratando, aonde, né, tem um código, ver o Código de Defesa do Consumidor, ver o Código Civil. As pessoas não sabem, não conhecem, as pessoas não sabem para que serve um vereador, não sabem para que serve um tribunal de primeira instância, para que serve o STF. E eu acho que o papel que o canal está cumprindo é importantíssimo, né? Informar, e eu acho que também informar de forma, né, não a forma burocratizada, que eu tenho que ler uma cartilha inteira, que eu tenho que ler um livro de 300 páginas, até porque a gente sabe que a vida do nosso povo é corrida. As pessoas saem para trabalhar às 7 horas da manhã, chegam às 7 horas da noite em casa, né, e às vezes quer só um tempo de lazer, né, não quer ficar, né, enfim, vendo outras coisas. E eu acho que cumpre um papel importante aqui. Parabenizar pela iniciativa, né? Eu tô no Facebook, né? Sou tiozão do Facebook. O Wesley Diniz, quem quiser me achar, pode adicionar, trocar ideia, bater papo. E vamos conversar sempre. Estou à disposição. Obrigado novamente. Ah, gente, foi muito bom mesmo. E eu vou deixar também os links, tá, dos contatos dos nossos debatedores hoje aqui. E, gente, se vocês gostaram do nosso debate, do nosso vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha. Se vocês querem mais debates também, se vocês querem mais Vinícius aqui, se vocês querem mais Wesley, coloca aqui nos comentários, porque a gente tem muito assunto para falar. Muito obrigada, gente, e até a próxima.